Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um relato dos fatos curiosos e insólitos, os acontecimentos esquisitos e, embora não esquisitos, mas interessantes que ocorriam em minha vida durante o meu primeiro emprego, como eu falei aqui, como oficial de uma justiça estadual, onde eu passei aproximadamente 2 anos, um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio nessa atividade, e ali deu para colecionar um monte de fato esquisito, estranho, né? Fatos insólitos e também lições de vida. Como eu falei anteriormente, dessa vez eu vou falar sobre o meu contato com o cego Abelardo. Vamos lá. O que é que acontecia? Havia muito tempo, assim que eu cheguei, né, para trabalhar naquele local, havia um inventário tramitando há muitos anos. Hoje em dia o inventário ele pode tramitar de forma extrajudicial, naquela época apenas no âmbito do Poder Judiciário. E a inventariante era a filha do de cujos, do falecido. Só que haviam outros filhos. E o que é que acontece? A inventariante estava na posse da maior parte dos bens e os administrando. Só que começou a acontecer o seguinte: ela começou a dar fim a tudo. Ela começou a vender bens. Haviam animais, né, gado, carneiro. Essa era uma cidade pequena, né, zona rural, uma grande propriedade rural, mas havia ali os semoventes. O que é o semovente? O semovente é o que se move por conta, no caso, animais. Um boi é um semovente. E ao invés de administrar isso, ela tinha vendido tudo. Também se livrou de alguns veículos. Muita gente pode pensar, pô, mas se livrou de veículos sem a transmissão. Sim, é muito comum, era muito comum, ainda hoje é um pouco comum em cidades muito pequenas que as pessoas adquiram veículos, motocicletas e carros sem a transmissão do registro, porque querem aquele veículo apenas para utilizar em uma localização pequena, localidade sem blitz, e não pensam em viajar com isso, então nunca mais emplacam nem transmitem a propriedade e ninguém vai multar aquele veículo. Havia grana também e ela deu fim a tudo. Foi se desfazendo de tudo como inventariante. E os irmãos estavam muito chateados com ela, obviamente, né? E começaram a acionar o órgão judiciário para que tomasse providências. Mas quem disse que alguém encontrava esta senhora, cara? Ninguém conseguia encontrar essa cidadã. Então um dia chegou a notícia de que ela estaria numa casa específica, sem número, bem localizada, no centro da cidade, próximo a um centro, um bairro bacana. Então me desloquei até lá, em busca da Maria, vou chamá-la de Maria. Então cheguei à casa, né, havia um muro, é uma construção antiga, meio colonial, casinha muito linda, antiga, muretinha baixa, um portãozinho de ferro fundido, e assim você tinha acesso ao ultrapassando essa muretinha, esse pequeno muro, à entrada da casa principal, né, que era por duas portas antigas. Na verdade, uma porta só dividida em duas, aquelas que a gente não vê mais, que se abrem em duas partes, algo bem comum nos interiores da época. Eram portas feitas em madeira boa, né, madeira nobre, cedro, coisa assim, então durava uma vida inteira. Então a porta estava meio escorada, eu bati na porta, ultrapassei a muretinha, abri o portão de ferro fundido, bati na porta. Bati uma, duas, três vezes e a porta estava escorada e ninguém me atendia. Então a gente tem um costume no interior, de que não é um costume muito legal, né, mas nós temos, que é o de adentrar nas residências sem pedir permissão. Aqui mesmo onde eu moro, se eu deixar as portas e os portões abertos, eu me surpreendo com uma pessoa na sala de minha casa conversando comigo, pedindo alguma informação. É assim que as coisas são. Então eu usei do costume do interior, né? Ou de casa, vou entrando. Então já fui empurrando a porta e fui entrando. A casa estava muito limpa, muito bem cuidada. Deve ter passado por alguma reforma recente, as paredes bem pintadas. É uma casa antiga revitalizada. E não havia ali nenhum móvel guarnecendo a casa, exceto uma cadeira no canto da sala. E nessa cadeira estava sentado um homem apoiando os dois braços em uma bengala, aquele tipo de bengala bem antiquada mesmo, feita em madeira, né? Não são essas modernas, feita com alumínio, metal, uma coisa assim, com a borrachinha na ponta. Não, uma bengala antiquada.
E um homem aparentemente muito bem cuidado, um senhor de uma idade avançada, muito bem cuidado, porque ele tinha cabelo, bastante cabelo para a idade dele, e estava bem penteado, roupas limpas, barbinha feita, tá ok. Não era uma pessoa que estava ali maltratado e a porta estava aberta, né? Se ele estivesse sendo maltratado, ele poderia simplesmente fugir dali. Então eu perguntei para ele: oi, eu quero falar com a Maria. Qual o seu nome? Ele disse: eu me chamo Abelardo. Sou Abelardo, tudo bem? Tudo bem? A Maria não está. Estou esperando ela aqui há muito tempo. Ainda perguntei quanto tempo. Ele não soube precisar quanto tempo esperava a Maria. Imagine só esse senhor sentado numa cadeira, o único móvel que mobília essa casa, totalmente muito bem vestido, limpinho, né? Cabelinho feito, e disse que estava ali esperando a Maria. Eu perguntei se ela demoraria a chegar, ele disse que não sabia porque a esperava ali há muito tempo. Então eu percebi que ele não olhava para mim. Então eu perguntei: se o Abelardo, o senhor, é cego? Então ele me respondeu que sim, o que tornou a situação ainda mais estranha, né? Um homem com deficiência visual ali sozinho, é uma casa muito bacana, né? Como falei, estilo colonial, toda revitalizada, uma cadeirinha bem vestido lá com a bengalinha dele. Então ele complementou, né? Ainda puxamos um pouco de conversa, ele não falou nada com nada, não entendi porcaria alguma do que ele estava falando e nem estava pensando mais nisso. Acho que nem estava mais prestando atenção de tão insólita que era a situação. Então ele me disse: quando eu encontrar Maria, eu deixo o recado de que você compareceu aqui à sua procura. Ele falava muito bem, aliás, falava muito corretamente. Eu, tudo bem, muito obrigado. Peguei, cara, fui saindo devagarzinho, procurei nem lhe dar as costas e voltei para nunca mais retornar àquela casa. Eu acredito, eu gosto de brincar que se isso tem mais de 20 anos, né? Se eu for àquela residência, o seu Abelardo ainda vai estar ali sentado com aquela bengalinha, esperando a Maria e anotando recados. E foi assim que eu tive um contato. Esse não foi um dos casos mais estranhos que já aconteceram. Este eu já deixei até registrado por escrito lá no blog, mas não foi dos mais estranhos. Mais estranhos eu penso ainda em trazer aqui ou lá no blog. Mas eu gosto de brincar também, né, que foi o contato que eu tive com um fantasma, uma aparição de cujos. Eu gostaria de ter procurado uma fotografia do finado que deu origem, né, ao inventar essa briga toda pelo espólio, para saber se seria ele, o que, é que estava acontecendo ali. Ou então se era um habitante da quinta dimensão, para citar uma série muito bacana, né, ou da Além da Imaginação, para citar outro seriado muito bacana que eu gosto bastante, e teve contato com essa figura, cara. Isso, essas coisas estranhas e esquisitas que aconteciam no meu cotidiano. E achei interessante, como sempre, né, trazer esse relato aqui dos fenômenos insólitos com os quais eu me deparava naquele meu primeiro emprego, né, pelo qual eu tenho muito carinho. Eu sou muito grato, tenho muito carinho por aqueles anos, cara, daquele emprego. Um cara jovem, eu era jovem, o quê? Pouco mais de 18 anos, ocupando um cargo público bacana que me dava liberdade, não tinha que bater ponto, apenas cumpria minhas metas e estava tudo ok, mas procurava fazer meu trabalho a contento para dormir tranquilo à noite, né, com a cabeça no travesseiro. Me deu muita experiência de vida, fui muito bem tratado dentro do meu ambiente de trabalho, então tenho um carinho bastante por aquele que foi meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, que me deu tantas histórias interessantes e, cara, eu topei com muita gente curiosa durante aquele período. E tá aí mais uma narração de um fato insólito, né? E é um caso realmente verídico. Como diz aquele comediante da Praça Nossa, é um caso venéreo, né? Adorava a Praça Nossa, cara. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.